Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo a essa apresentação, que é uma proposta inovadora de mentoria individual e personalizada, que eu desenvolvi direcionada ao aromaterapeuta clínico, formado por escolas de aromaterapia que respaldam a sua estrutura de conhecimento e de estudo nos principais assuntos que vão ancorar a prática segura e responsável da aromaterapia. Para quem não me conhece, eu sou Mônica Paz Leme, aromaterapeuta farmacêutica. Iniciei a minha trajetória, ou a minha jornada com os óleos essenciais há 27 anos. Sou idealizadora da Escola Pratique Aromaterapia, agora digital, e o meu propósito com esse projeto é conduzir o aromaterapeuta em um programa específico para que ele se desenvolva naquilo que ele é melhor, despertar o melhor nele, através de uma metodologia que inclui processos, estratégias, né? Ferramentas, dedicação, disciplina. Mas a disciplina boa, né? A disciplina daquilo que você, da onde você quer chegar. Isso é importante. Para quê? Para que ele encontre o seu posicionamento profissional, alcance, né? Conquiste o seu reconhecimento, o seu respeito, o seu valor na prática da aromaterapia. Eu também tenho o objetivo de ajudar o aromaterapeuta a se tornar uma referência para fazer valer a sua dedicação, o seu empenho, os seus investimentos para estudar mais profundamente os óleos essenciais. Não é isso? E por que que nós estudamos aromaterapia de forma mais profunda? Para ajudar pessoas a encontrarem o seu equilíbrio físico-emocional, ou seja, a sua saúde integral. Eu vou apontar aqui alguns fatores que me fizeram mergulhar em estudos, treinamentos, mentorias, investimentos durante esses últimos 6 meses, porque eu tenho um propósito de promover a mudança de como as pessoas enxergam o profissional que atua com aromaterapia. E nós precisamos fazer isso pela própria aromaterapia. Vamos lá. Só para dar um sentido, eu iniciei lá em 97, 98 eu fui fazer um curso de formação em São Paulo, na Abraroma, que era o único lugar que eu encontrei. Inclusive, eles estavam iniciando esse curso. E você imagina, há 27 anos atrás, o que se ouvia falar de óleo essencial, de aromaterapia? Era tudo cheirinho, perfumaria, enfim. E já em 2000, eu comecei a dar aulas, fazer palestras, universidades, fazia muita apresentação sobre óleos essenciais em cursos mais específicos das universidades, né? Eu fazia muita apresentação também, mas com a prática, né? Nesses cursos técnicos também, mais voltados para a estética, massoterapia, também a fisioterapia. Sempre foi muito legal, né? Levar essa prática mais direcionada. Até que, em 2016, eu estabeleci a escola Pratique Aromaterapia no Rio de Janeiro, mas a Pratique, o nome Pratique Aromaterapia, ele já existia no Facebook desde 2012. É só para dar uma introduzida no que eu vou falar. Mas vamos em frente, fica aí comigo, tá? Que você vai entender tudo o que eu estou falando e, quem sabe, você já começa a pensar a respeito. E por que que eu estou dando essa introdução? Porque muitos alunos que já me acompanhavam antes, porque eu dei muito curso de aromaterapia básico, né, esse introdutório, e ele sempre foi bem completo, vamos dizer assim, dentro daquilo que se esperava. E quando eu abri a Pratique, muitos alunos vieram me perguntar: ai, Mônica, você não vai dar um curso mais avançado de aromaterapia? O que que a gente pode aprender mais? Enfim, e quando eu abri a Pratique, eles viram essa possibilidade deles poderem aprender mais comigo.
Então, a partir desses comentários e desses pedidos, eu comecei a desenhar uma estrutura de um curso de formação em aromaterapia, na qual eu comecei a colocar na grade temas específicos e fundamentais, porque eu comecei a pesquisar, ver, né? Temas fundamentais que pudessem alicerçar o conhecimento mais avançado dos óleos essenciais. Então, eu entendendo que, mesmo eu sendo farmacêutica, abrindo um parênteses, que eu fui fazer farmácia 10 anos depois que eu já era aromaterapeuta. Então, sou aromaterapeuta farmacêutica. Que mesmo eu tendo essa base, eu não era especialista em muitos dos temas que seriam abordados no curso de formação. Eu precisaria estudar muito e mesmo assim não era uma prática minha, né? Estar ali o tempo todo estudando, como botânica, química dos óleos, não era o meu foco. Então, como é que eu poderia oferecer um curso de formação só comigo dando aula? Já estou começando a dar sinais. Então, a partir daí, com a ajuda do professor Helder Carvalho, que é um professor universitário, professor do curso de formação da Pratique, que me ajudou muito a fazer ajustes na estrutura curricular do curso de formação. E conhecendo professores renomados que já atuavam ali, já eram envolvidos com os óleos essenciais, eu fui convidando um a um, assim como a doutora Adriana Offenbittel, o próprio professor Helder, né, com a botânica, biologia, a Adriana com a química, enfim, vários professores. Eu apresentei o projeto, o novo projeto, e toparam, e muitos estão comigo até hoje. Embora o curso de formação esteja suspenso, a grade está toda lá. Quem quiser visitar depois a escola vai ver quem são esses professores e todo o conteúdo programático, todo o programa dessa formação espetacular. E em 2016, não existia curso de formação com professores externos. Era o mesmo professor, no caso era uma terapeuta, já estabelecidos, alguns com marcas e com escola, mas não havia essa estrutura curricular. Então, eu fui, sim, pioneira em trazer esse modelo na época. Agora tem um mundo, né, pós-graduação, porque o meu currículo era de pós-graduação, só que em 2016 também era muito fraca a questão da aromaterapia, enfim. E esses aromaterapeutas, às vezes, que davam essas aulas mais avançadas, chamavam um professor ou outro, mas não tinha essa estrutura. E depois da Pratique, começaram a surgir outras em 2018, 2019, e assim foi. Antes mesmo, já começaram a entender que nós precisávamos, né, a aromaterapia precisava de especialistas em cada uma de suas áreas, certo? Então, continua aí comigo, porque você vai entender e vai fazer todo sentido para você assistir essa aula, essa palestra, essa apresentação desse novo projeto. Então, eu já tive um grande projeto mais conhecido, né? Que eu me arrisquei, que eu me dediquei, que eu acreditei, né? Que a aromaterapia precisava, já naquele momento, desses estudos sendo trazidos por pessoas, por professores, por especialistas em cada um daqueles temas. Vamos em frente, vai fazer todo sentido para você assistir essa aula, essa palestra, essa apresentação. E quando eu lancei o curso de formação, foi um sucesso de alunos. A minha primeira turma teve 20 alunos. E eu fui num crescente, a escola foi num crescente, que eu tive que abrir turmas paralelas, porque a demanda se tornou muito grande, até que chegou 2020 e aquela proposta presencial começou a se perder. Eu ainda tive ali 2 ou 3 turmas, porque nós avançamos com o curso de formação, né, em fases, mas enfim, chegou uma hora que o mundo se tornou praticamente digital, virtual.
Então, em março agora de 2024, eu encerrei com a escola presencial, que deixou lembranças maravilhosas, não só para mim, como para os alunos, clientes, professores, e que foi o ciclo dela. Então, passamos para uma outra etapa, eu e a Pratique juntas. E o que aconteceu com a aromaterapia, principalmente depois de 2020? Eu já percebia que antes disso, o aromaterapeuta ainda não se sentia confiante e preparado para se destacar na atividade profissional da aromaterapia. Com o boom da internet, nós aromaterapeutas nos deparamos com uma quantidade de pessoas falando sobre aromaterapia, dando cursos, dando dicas, e presenciamos a banalização no uso dos óleos essenciais. Por um lado, as informações mais assustadoras do ponto de vista da falta de conhecimento, indicações das mais irresponsáveis, e por outro lado, informações tão complexas que dá medo de usar o óleo essencial. E aquele que não sabe nada ou sabe muito pouco sobre óleo essencial, ele continua sem saber o que é aromaterapia. E tudo isso foi trazendo um desânimo, uma frustração ao aromaterapeuta clínico formado em ótimas escolas. E um ponto muito importante dessa expansão desordenada da aromaterapia é que trouxe desconfiança e falta de credibilidade das pessoas em geral, tanto para aquelas que conhecem pouco, como as que não conhecem nada. E nós sabemos de alguns episódios de uso inadequado dos óleos essenciais. Continuando, vai me acompanhando porque você vai entender aonde eu quero chegar. Continua aqui porque tem todo um raciocínio e uma trajetória para a gente entender isso aqui. O que eu acredito, né, por tudo que eu venho observando, que o que gera a falta de confiança, a segurança no aromaterapeuta clínico é encontrar o seu espaço e o seu sucesso vivendo de aromaterapia, é ele não saber se posicionar diante do cliente. E o que é posicionamento? Tem vários fatores envolvidos. E algumas delas é a forma como você gerencia as suas emoções, né? Porque aí você consegue interagir com aquele cliente, como é que você interage com ele, como você se comunica com ele, como é que você passa a credibilidade e a confiança daquilo que você está oferecendo a ele. Porque o cliente, quando te procura, o cliente, interagente, paciente, quando ele te procura, é porque ele acredita que você sabe e tem como trazer a solução para a sua dor. Porque senão ele não ia te procurar, certo? Só que o aromaterapeuta não foi preparado para se posicionar de forma segura, confiante, para que aquele cliente desse o valor e a credibilidade a um tratamento com os óleos essenciais. Pense comigo, o que é a atividade de um aromaterapeuta? O que ele oferece para o interagente, cliente, paciente, porque depende do tipo de atendimento que você está fazendo, cabe qualquer um dos três, certo? E o que ele oferece? O aromaterapeuta é tão generalista que ele oferece todas as soluções dentro do seu conhecimento clínico, dentro da sua formação clínica. Até porque a aromaterapia concede isso. Ela transita em diversos setores da vida, em todas as questões que envolvem o ser humano. Realmente é algo esplêndido, é algo divino, é de Deus, entregue pela Mãe Natureza, pela Mãe Terra. É encantador para quem realmente se envolve com a aromaterapia, né? Tá ali, conhece os seus efeitos, seus benefícios, não é isso? Mas você vai me entender. Continuando. E segue. Então, qualquer coisa que a pessoa apresente como queixa principal, o aromaterapeuta tem como oferecer uma solução, ok?
ele tem como sugerir um tratamento com óleos essenciais. Por exemplo, ela apresenta um desconforto no sistema respiratório. Eu não vou aqui ficar falando de patologia, distúrbios, então vou falar de desconforto, ok? No sistema digestório, no sistema músculo-esquelético, nas questões emocionais, no campo espiritual, no campo energético, no campo vibracional, ambiental. Para cada um desses temas, ele tem um protocolo para oferecer. E é claro que ele vai ter uma visão holística para poder oferecer o melhor para aquela pessoa que está solicitando algum tipo de atendimento. Tá bom? Continua aí me acompanhando, porque eu sei que já está fazendo sentido para você. Tenho certeza que você já está pegando aí aonde que eu vou chegar. Não aonde eu quero chegar, mas aonde eu vou chegar. Continua aí comigo. O papo é interessante. Em geral, o que acontece em um atendimento de aromaterapia ou do aromaterapeuta? Isso tudo baseado no que eu já observei, na minha experiência, no que os aromaterapeutas me trazem, né? E até hoje me trazem isso. Eu recebo mensagens, telefonemas falando sobre isso. Mônica, o que acontece com a aromaterapia? Porque as pessoas vão e não voltam nem no retorno. As pessoas não se comprometem com o seu tratamento. Dizem que fizeram os protocolos lá, o protocolo, e diz que não deu muito resultado. Na verdade, não fez, não usou. A maioria quer um resultado imediato, isso não vai acontecer com a aromaterapia. Um resultado que para sempre, e isso não vai acontecer em um atendimento. E essas ocorrências vão minando a confiança do aromaterapeuta, a ponto dele não se sentir capaz, habilitado e não tem talento, não é a minha história. Atender como aromaterapeuta, ser um aromaterapeuta, viver de aromaterapia. Pensei que fosse diferente, mas eu não consigo. O que acontece com a aromaterapia? E as pessoas não continuam o tratamento. Não é isso? Vamos lá, eu sei que eu estou falando dentro de uma realidade. Não deixem de fazer seus cursos de formação em aromaterapia, gente. Tudo tem solução. Me acompanhe, que é muito importante o que eu vou falar ainda. Tá? E por que que eu trouxe essa mentoria? Se você vai fazer ou não, tudo bem. Mas já fica, pelo menos, uma clareza aí na mente de vocês em relação a essa prática maravilhosa que é a aromaterapia. E tem um agravante que deixa a pessoa meio que desconfiada, meio que descrente de algo que é justamente para a gente a maior grandeza do óleo essencial da prática da aromaterapia. É que um único óleo essencial abrange diversos sistemas orgânicos, tem diversas propriedades. E para uma pessoa leiga, uma pessoa que não conhece ou conhece pouco, isso é meio estranho, concorda? Porque ela conhece medicamento, ela toma medicamento para isso, para aquilo outro, e a gente, com um óleo essencial, pode abranger várias questões que envolvem aquela pessoa, né? O desequilíbrio daquela pessoa, seja orgânico, seja emocional, né? Que acaba descontrolando aí a parte orgânica também. Enfim, mas me acompanha aqui. Por exemplo, você colocou lá, você vai usar o alecrim. Ela pergunta, para que serve o alecrim? Aí, esse óleo é maravilhoso. Ele serve para queda de cabelo, couro cabeludo, oleoso. Ele serve para pele oleosa, para acne. Ele também trata do sistema respiratório. Aí ele é muito bom para dor, ele é analgésico. Aí ele é bom para memória, tem muitos estudos e pesquisas sobre isso, na concentração também. É um óleo tônico, te dá vigor, revigora a mente, o corpo, é muito bom. Ele também é um tônico circulatório. Tem algumas questões na parte digestiva que ele também atua. Muito bom para fazer uma purificação energética. E ele também é sensacional porque ele nos conecta com o divino. Hein?
Como? Eu devo ter esquecido alguma coisa, mas eu estou falando assim. Então, para uma pessoa que não conhece, ou que conhece pouco, isso é meio estranho, né? Como é que pode uma gotinha dessa fazer tanta coisa? Não é, né? Uma gotinha. Aí ela pergunta assim para você, ela foi tratar lá uma dor, enfim. E aí ela fala, ai, como é que usa para queda de cabelo? Ah, meu filho tem problemas respiratórios, tem sinusite, serve também? É isso, é isso. Então, assim, foram muitos alunos da escola Pratique, como de outras escolas que me conheciam, frequentavam ali a loja também, falavam muito comigo, pediam orientação. E cada vez mais eu me sentia meio que impotente quando muitos, né, aromaterapeutas vinham com esse tipo de desânimo, de frustração, de falta de confiança, ou sem saber como é que ia encontrar ali o seu espaço. E tem uma coisa que me deixava ainda mais chateada, mais frustrada até, é que quando o aluno chega e inicia essa trajetória na aromaterapia, vê toda a sua expansão, né, de possibilidades de ajudar, de tratar das pessoas, e aquele brilho nos olhos começaram a se apagar. Aquela expectativa, aquele encantamento, porque é isso que a aromaterapia faz sim. Isso me deixava muito, muito, muito chateada, porque eu me sentia, de uma certa forma, impotente. E nos últimos meses, agora, eram telefonemas, mensagens, falando sobre isso, porque a solução eu já tinha, a dor eu já sabia qual era. Enfim, eu comecei a entender que eu estava no caminho certo. É isso. E fui buscar como oferecer essa solução de forma estruturada para o aromaterapeuta que tiver essa vontade de encontrar o seu posicionamento na aromaterapia. Quando a gente diz posicionamento, a gente desdobra aí em outros resultados também. E continua aqui comigo, porque eu tenho certeza que já está fazendo sentido para você o que eu estou falando. E vai fazer mais sentido ainda o projeto que eu vou te apresentar. Não sai daí não, um cafezinho. Então eu vou fazer uma analogia com a medicina. Eu poderia fazer até com o direito e com outras áreas profissionais aí, outros tipos de profissão. Mas o direito até dá essa amplitude também. Mas vamos lá nos médicos. Aromaterapeuta cuida da saúde e ele trata com o quê? Com uma substância, com moléculas ativas, princípios ativos que cuidam da saúde, certo? Então, aromaterapeuta clínico, o médico clínico, você encontra com facilidade o médico clínico? Todos os médicos são clínicos. Nós encontramos especialidades médicas. Eles não são generalistas. Eles sim são clínicos. A gente encontra aí mais a parte clínica geriatra, o pediatra, que cuida ali do todo. Mas se ele tiver um problema mais grave, ele vai encaminhar para quem? Para um especialista naquela dor. Um cardiologista, por exemplo, ele é médico clínico, todos são. Então, a pessoa está tratando lá da hipertensão, da parte cardíaca, mas se ele estiver lá, ai, doutor, hoje eu estou com resfriado, eu estou com uma dorzinha aqui, ele passa lá um analgésico, um descongestionante, alguma coisa, mas se não der, ele vai encaminhar para um especialista. Ele não é especialista em tudo, certo? Já estão entendendo. Continuando. E o que falta para o aromaterapeuta clínico é se tornar especialista em uma área de atuação em que os óleos essenciais se aplicam. De novo, o que falta para um aromaterapeuta clínico é se tornar especialista em alguma área de atuação em que os óleos essenciais se aplicam. E eu já vou aqui abrir um parênteses. Quem me acompanha e quem não me acompanha, né? Quem não me conhece, enfim, tudo que eu vou falar aqui e tudo que está envolvido com a mentoria é uso tópico e inalatório. Não
sou adepta à ingestão. Eu vou falar sobre isso mais adiante. Vai me acompanhando. Antes de continuar, eu quero deixar uma frase aqui que eu escutei sobre isso. Quem quer fazer tudo para todos acaba não fazendo nada para ninguém. Dito isso, o generalista não tem foco em nada. E eu vou fazer aqui uma outra analogia que talvez você fique de cara feia aí para mim. Quando você tem alguma coisa para consertar em casa, sei lá, o quadro tem que colocar na parede, até a televisão para também instalar na parede, alguma coisa assim, né? Ah, o armário, a porta do armário, essas coisas, uma pinturinha aqui. Você chama quem? O faz tudo, não é isso? Porque ele quebra o galho, vários quebra-galhos, né? Chama quebra-galho, marido de aluguel. Agora, se a sua máquina de lavar pifar ou a geladeira, você vai chamar quem? O especialista. E aí o aromaterapeuta que tem uma riqueza de conhecimento, tempo dedicado aos estudos, como é que ele fica? Agora você não vai gostar muito. E nem boneco de posto. Porque ele não sabe o que ele vai falar na internet, sobre o que ele vai falar na internet. Um dia ele fala do óleo essencial de lavanda, que todo mundo está falando, mas também não sabe falar diferente, sobre uma dor não sei o quê. E assim vai tentando encontrar a sua linha de pensamento, o seu foco em algum setor ali, em alguma área que realmente ele desenvolve a expertise dele naquilo, né? Sabe muito. O aromaterapeuta está assim, ó, que nem boneco de posto. E eu vou comentar agora para vocês continuarem no meu raciocínio como eu também fiquei como boneco de posto. Aguenta aí, toma um café. Pode ter até uma cervejinha, dependendo da hora, um vinho, né? Um chazinho. Então, você escolhe uma água, mas aguenta aí comigo. Não sai, não. Eu não vou fazer lançamento, gente. Ai, olha, fica. Até porque eu vou falar sobre o projeto mesmo, né? Toda a estrutura amanhã. Mas se você for para amanhã, você não vai entender o que eu estou oferecendo, tá? Então, continua aí. Então, eu vou passar aqui rapidamente. Depois de 2020, com essa coisa da internet, quem me conhece sabe que eu tenho uma certa resistência. Eu tinha, porque agora eu não tenho, tá? Eu fiquei aí meio perdida. Principalmente ali no final de 2022, eu não sabia como adequar o meu material, o meu saber, o meu conhecimento nesse mundo virtual de tanta competição, de tanta concorrência. Cheguei a fazer investimentos altos para encontrar uma solução e nada, porque eu mesma não conseguia interagir com aquela situação. Não sabia nem quem escolher para me ajudar. Investi muito e não tive retorno. E quando eu encerrei com a Pratique agora, eu tinha o projeto de agora eu vou ficar na internet direto, vou gravar meus cursos, colocar na plataforma, vou ficar vendendo curso, falando todo dia na internet, mas eu não consegui. Eu com muito material didático, com muita coisa que eu quero passar, como é que eu vou passar isso? Como é que as pessoas vão receber isso, né? Enfim, a minha forma de ver os óleos essenciais, de fazer conexões com eles, eu realmente não sabia o que fazer com tudo isso. Porque toda a minha experiência era no tete-a-tete, no presencial. E ainda mais quando eu via curso de aromaterapia, formação a R$ 10, gente, R$ 10. Hoje tem pós-graduação a 20 e poucos reais por mês, 70 e poucos reais por mês, um MEC. E aí, qual a qualidade de ensino que tem nisso? Como é que você estimula? Se eu presencialmente vi tantos aromaterapeutas não conseguindo se adequar no mercado, só para dizer que é aromaterapeuta é muito maior. O aromaterapeuta mesmo, tá? Eu estou falando de aromaterapeutas que se dedicam, conhecem, sabem do valor real de um óleo essencial, o valor terapêutico que ele tem. E o que aconteceu comigo? Eu tentando me encaixar nisso tudo, me cobrando muito. Mônica, o que você vai fazer com isso tudo? E aí eu fiquei como?
boneco de posto. Não sabia como me encontrar. Porque você se dedica a elaborar um curso, a fazer a sua apostila, a estudar, abrir livro, e de repente vem um monte de curso aí, não só da área da aromaterapia, custando R$ 10, porque não foi ela que fez, foi uma inteligência artificial. Hoje em dia você faz livro, quer ser um best-seller, escolhe aí o tema. Eu produzo o seu livro em 7 dias e você fica milionário e best-seller. É duro ver isso. Mas as pessoas que se destacam, são confiantes, sabem do valor que ela tem, estão nem aí para isso. Aí tem muita conversa, né? Vamos adiante. O que que eu fiz? Parei tudo e fui me reconectar comigo mesma. Entender o propósito da minha vida naquele momento. Eu já realizei muita coisa, projeto bem-sucedido, outros não tanto, mas tudo vale de aprendizado. E aí eu reiniciei um movimento que eu sempre, ou melhor, venho sempre priorizando, porque eu estudo sobre física quântica, ciência e espiritualidade, autoconhecimento, enfim, gerenciamento das emoções. E aí eu retomei isso, fui me entregar ao autoconhecimento. Primeiro eu fui me preparar para que eu pudesse me sentir fortalecida e para me conectar. O que que eu faço agora? Se nada faz com que meus olhos brilhem. As pessoas, você não vai dar o curso de 13 aromas? Ah, sim, eu vou gravar, vou botar online. E assim, cadê a vontade? Porque não é isso, né? Não é sobre apenas gravar um curso e colocar ali. Então, fiz treinamentos, busquei mentorias, enfim, não só para mim, mas para eu entender como é que eu ia formatar tudo o que eu pensava a respeito do que eu já sabia, e, enfim, que eu queria fazer, mas não sabia como. E aí, tem um detalhe. Quando eu fiz mentoria, porque eu busquei uma mentoria para que eu pudesse organizar meus pensamentos e fazer exatamente o que eu fiz desse projeto. Só que eu senti muita dificuldade, porque a pessoa que não conhece a aromaterapia não é fácil. Na verdade, são mentorias que têm um método que vale para qualquer pessoa. E a aromaterapia, apesar de ser maravilhosa, ela é muito complexa, né? Então, como é que eu ia chegar aonde eu queria? Então, eu vejo o óleo essencial como algo tão divino na sua expressão, né? Na sua amplitude terapêutica, não só física, energética, espiritual também, porque óleo essencial é energia, nós somos energia, enfim. E isso me deixava que nem boneco de posto. Ainda me deixava. Então foi todo um processo. Quando eu falo 6 meses, foram as crises. Eu não foi crise, foi entender o que eu ia fazer. E aí eu tinha que parar, me reconectar e reconectar com o divino, qual é o meu propósito. O que eu tenho para fazer agora pela aromaterapia, para o aromaterapeuta? Eu não sabia. Quer dizer, eu até sabia, mas traçar esse caminho, como? Então, eu fui, de fato, é, me conectando. É isso que a gente faz. E aí, eu fui conversando com Deus, gerenciando as minhas emoções, fortalecendo o meu campo vibracional positivamente, meus pensamentos, administrando, né, gerenciando a mim mesma. E enquanto eu ia encontrando a minha essência, ia me reencontrando por inteiro, eu fui encontrando as peças do quebra-cabeça e cheguei ao projeto de mentoria. Oferecer uma nova oportunidade e acompanhar o aromaterapeuta durante toda a sua trajetória. Por isso ela é individual, personalizada. Não estou fazendo para vender dezenas, centenas, milhares de mentorias. É caminhar junto, a proposta é de caminhar junto, né, durante um período, para que ele alcance o posicionamento, o respeito, o reconhecimento, trace o seu caminho de autoridade, de referência. Então,
A estrutura ela é muito bem preparada e tem um propósito ainda maior, é de nos unirmos para fortalecer o lugar da aromaterapia, para que ela seja vista pelo seu real valor, através de uma atuação clínica especializada do aromaterapeuta.